E com o anúncio dessa PEC de transição, que liberaria recursos fora do teto de gastos, a equipe do novo governo eleito recebeu recados tanto do mercado financeiro como de políticos de centro sobre a expectativa de escolha do futuro ministro da Fazenda. Segundo relatos feitos aos analistas da CNN, Thaís Herédia e Gustavo Uribe, integrantes da aliança partidária que elegeu Lula, receberam conselhos para que, em um aceno à responsabilidade fiscal, o futuro presidente indique um nome técnico e não de perfil político para conduzir a política econômica nacional. O risco de um novo governo prever um gasto fora do teto de mais de 100 bilhões de reais gerou receio até mesmo entre simpatizantes da nova gestão. Muito bem, aqui no estúdio hoje temos o prazer imenso de receber o editor do Núcleo de Política do Estadão, Eduardo Catar. Meu querido Catar, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Felipe. Boa noite. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, seja bem-vindo. Raquel Landim e Yuri Pita, como sempre, e a gente ainda tem no telão a nossa querida Thaís Arbex. Eu começo por Raquel Landim, porque a gente falou de transição ontem, falou da possibilidade da PEC de transição, da possibilidade de medida provisória. Mudou alguma coisa de ontem para hoje, Raquel? Teve uma declaração, né, do Wellington Dias confirmando a apuração que a Daniela Lima tinha trazido de que poderia ser por medida provisória através de um crédito extraordinário. Mas isso está enfrentando bastante resistência, Felipe. Por quê? Para você fazer um crédito extraordinário, você precisa ter uma justificativa de uma emergência. Então, por exemplo, como foi a pandemia da Covid-19. E isso precisa do aval, isso precisa ser solicitado e assinado pelos técnicos que hoje estão no Ministério da Economia, que respondem ao ministro Paulo Guedes. Aí estamos falando do secretário do Tesouro e do cargo que está acima dele. E a sinalização que eu tive é que eles não vão assinar esse tipo de pedido, porque eles não entendem que existe essa emergência. E até existe, né, uma ideia dentro do PT de que o Tribunal de Contas da União poderia até ver com bons olhos isso sendo feito via crédito extraordinário, mas não é isso que eu ouço por lá. Eles disseram ao PT que, olha, se quiserem, mandem, nós vamos analisar, mas me disseram que não tem precedente e que é claro, foi essa expressão que usaram para mim, que os técnicos do Ministério da Economia vão ter receio. Essa discussão é uma discussão que a gente já viu todas as vezes que o Auxílio Brasil foi sendo renovado. E até pode ter um argumento político de dizer assim, olha, a fome é uma emergência. Sim, politicamente sim, só que estava previsível dentro do contexto. Então, tecnicamente, não se justifica. Se o PT for por esse caminho e escolher o que seria o caminho mais fácil para não ter que negociar com Arthur Lira a aprovação de uma PEC, eu acho difícil ele conseguir romper as resistências técnicas dentro do Ministério da Economia e dentro do Tribunal de Contas da União. Legal, Raquel. Quer dizer, o PT, Yuri, fica tentando driblar o Arthur Lira, tentando não cair no colo do Centrão, para usar até uma expressão parecida daquela que foi usada pelo Renan Calheiros, que é rival do Arthur Lira lá em Alagoas e não está gostando muito desse negócio de ver o grupo político dele, ele não é exatamente do PT, é do MDB, mas apoia o Lula, ficar muito próximo demais do Lira. Tem um xadrez aí complexo, né, Felipe, que envolve a aprovação do aumento, da manutenção do valor de R$600, seja por PEC, seja pelo Plano B. Há a questão da disputa pela mesa diretora da Câmara e do Senado, e por isso essa questão envolvendo Arthur Lira. E nisso ainda entra, para completar o caldo, a formação do governo propriamente dito, da distribuição de pastas, de cargos, de ministérios do novo governo Lula. Por que tudo isso está ligado? Porque ao se adotar o caminho pela PEC, que é o que tem mais segurança jurídica, por já ter sido adotado, porque, de fato, né, para se justificar esse crédito extraordinário, você poderia alegar uma emergência ou algo que não estava previsto, não estava no script. E aí cai uma contradição. Nada mais no script para o PT do que ganhar a eleição. O PT queria ganhar a eleição, não dá para alegar que não quis. E o fim do Auxílio Brasil exato, no final do ano, né? Exato. E já estava tudo contratado. Então é difícil escapar desse caminho da PEC, por isso que é o que saiu ontem da reunião que estava o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, o relator do orçamento Marcelo Castro e diversos outros integrantes com esse respaldo técnico. Claro que pode se construir respaldo técnico para outro caminho, mas isso
Aí você já começa a entrar nessa questão da sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara, levando em conta que ele quer continuar presidente da Câmara, e a aprovação dessa PEC na Câmara e no Senado seria um trunfo, ou seja, ele corre na frente na disputa pela presidência da Câmara do ano que vem e fica credor do novo governo Lula. E aí, como é que isso se encaixa com os ministérios? Os partidos que eventualmente cogitam fazer o enfrentamento com Arthur Lira, e aí, mesmo dentro do PT, tem gente que sim e tem gente que não, tem gente que acha que não dá, não é hora de comprar essa briga. Aí, esses partidos que não vão comprar a briga, ok, a gente não briga pela mesa diretora da Câmara, a gente não vai ter esse espaço, então a gente vai querer espaço no Ministério para poder apoiar o novo governo. Você falou bem mesa diretora, porque não é um cargo só de presidente da Câmara dos Deputados. Tem vice, tem secretário, tem um monte de coisa ali naquela mesa. Cada secretaria ali da Câmara, do Senado, tem os seus atrativos, digamos assim. Tem os seus atributos. Olha, para a gente fornecer toda a base para o nosso convidado comentar, vou levantar primeiro a bola para a nossa Thaís Arbex, que sempre acrescenta aqui as informações de bastidor, de tudo que está sendo articulado em Brasília. Boa noite, Thaís. Conta para a gente. Olá, Felipe. Vou dar uma boa noite especial para o Catar. Fazia bastante tempo que eu não ouvia. Bem-vindo. Obrigado, Thaís. Boa noite. Boa noite. Então, vamos lá. Conversei hoje dentro do PT. A gente teve, como a Raquel disse, essas declarações não só de Wellington Dias, do senador eleito Wellington Dias, mas também da presidente do partido, Gleisi Hoffmann, sobre essa possibilidade de plano B, que a gente já tratava desde ontem aqui na programação da CNN. Mas qual que é a avaliação dentro do governo de transição, dentro do governo eleito? A avaliação é que é preciso fazer um texto que seja viável politicamente e tecnicamente. É preciso ter segurança política, segurança jurídica, segurança legislativa. E aí, diante desse cenário, não se enxerga outro caminho a não ser a proposta de emenda à Constituição. Esses acenos, eles são feitos hoje. No dia seguinte, a reclamação de aliados, o principal deles, Renan Calheiros, que disse que é um erro colocar uma PEC neste momento. Por quê? Porque ele está pensando, é claro, na disputa com Arthur Lira. Mas aí fui ouvir também pessoas que são aliadas do novo governo, do governo eleito, dentro do Senado, e a avaliação é a mesma, a percepção é a mesma, de que uma PEC dá mais segurança para ser feito o que precisa ser feito. E aí, ontem, tão logo Geraldo Alckmin fazia aquele giro aqui por Brasília, numa dessas conversas, ele recebeu um telefonema de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, colocando os técnicos do Senado à disposição do governo de transição para que eles ajudem a enxergar a melhor solução jurídica, técnica, legislativa, e aí que o PT olhe com calma essa questão política. Por quê? Porque eles entendem que não dá para cometer erros nessa PEC. Ela não pode ter nenhuma brecha para ser questionada, porque é o início do governo. É uma aposta muito alta, precisa de um quórum qualificado para aprovar esse texto. E ela trata de medidas consideradas cruciais para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, hoje o cenário é esse. Na segunda-feira, Gleisi, Geraldo Alckmin e a Luiz Mercadante têm um encontro com Lula, lá em São Paulo, para fazer um balanço desse giro aqui por Brasília, dessa conversa, não só com o governo atual, mas também com partidos que podem vir a integrar a base aliada, e também para discutir com mais profundidade essa proposta. No Senado, muita gente defendendo que o melhor caminho é a PEC, embora o próprio Pacheco tenha aventado a possibilidade do crédito extraordinário. Felipe. Muito obrigado, Thaís Arbex. Agora sim, eu chamo Eduardo Catar. Que xadrez complicado nesse momento de transição. A gente tem a questão da articulação política, qual é o melhor caminho a seguir, a questão do cumprimento da promessa eleitoral logo no começo do governo, o medo de ficar refém de setores ali do parlamento, a questão das contas públicas, com 200 bilhões de reais, eventualmente aí extras a serem gastos. E aí, Catar, como é que você está vendo a movimentação dessas peças?
É um cenário bastante complexo mesmo, não poderia deixar de ser, mas eu acho que a semana está terminando muito positivamente para o novo governo, né, para o governo em transição. A gente começou, depois de uma votação tão apertada como foi o segundo turno da eleição presidencial, houve uma reação contida, vamos dizer assim, grande, mas contida, de quem votou no Bolsonaro, enfim, de quem os apoiadores do Bolsonaro que foram para as ruas, e logo esse centro gravitacional do poder mudou de lado, né? Eu acho que assim está muito claro que na primeira semana após segundo turno virou-se uma chave no Brasil e agora a gente está discutindo já a ideia de um novo governo. Então, eu acho que isso que é fundamental. A discussão sobre a PEC, eu acho que ela vai se arrastar. Lula ainda vai entrar em campo. Foi muito simbólico, muito interessante o Lula deixar a primeira semana para o seu... Primeiro, já escolher como coordenador o Geraldo Alckmin, né? E deixar que ele assumisse o início da transição, porque é um simbolismo forte nisso, né? O Lula, de fato, terminou a campanha fazendo um aceno forte para além do PT. Então, acredito que o PT conseguiu, né, o Partido Vitorioso conseguiu fazer essa simbologia na primeira semana da política nacional. E eu acho que hoje, agora, inevitavelmente, o PT está entre o centro e o centrão, né? Ele faz um aceno para o centro, existe um processo que favorece o PT nessa escalada de uma base mais ao centro, mas, ao mesmo tempo, tem o apetite do centrão e as suas demandas no Congresso, que não são só deles, mas, enfim, mas que vai também pressionar o novo governo. É um caminho longo, eu acho, viu, Felipe? Não é nada que se resolva de agora. Foi colocado já de cara o que é mais importante, quer dizer, o que o PT precisa para cumprir sua promessa eleitoral, quer dizer, tem um custo fiscal muito alto, que pode chegar a um déficit de 400 bilhões, se a gente levar isso para um horizonte mais amplo. Mas eu acho que terminou muito bem para o PT a semana e está encaminhado. Vamos ver semana que vem, porque aí é quando o Lula entra em cena, entra em campo nesse processo. E tem o risco do desgaste se não cumprir logo essa promessa. Numa disputa tão acirrada, se perde popularidade rápido, fica mais frágil. Agora, só, Raquel, para complementar, o Catá tocou num ponto interessante, que o governo ele precisa da base de apoio. Mas qual é o nível de fidelidade dessa base de apoio? Quer dizer, o que essa base de apoio depois pode cobrar do governo, pode pressionar? O governo tem medo de ficar refém dessa base de apoio, né? Então, assim, é muito bom construir ali centenas de parlamentares que vão votar a favor dos projetos do presidente da República, mas é muito perigoso ficar na mão dessas pessoas. Então, tem todo um jogo calculado. Então, Felipe, eu estou com o Catar, eu acho que o jogo está começando. Na semana que vem, o Lula vai fazer vai dar a primeira decisão dele, que é o valor, né? Tem gente puxando para tudo que é lado, os políticos puxando para 200, a área econômica até mais dentro do PT puxando para 100, o mercado puxando para 100, ele vai ter que tomar essa decisão e dar essa sinalização. E na negociação com os partidos também está tendo um jogo delicado, porque para aprovar uma PEC, se o caminho for mesmo a PEC, tudo indica que juridicamente é mais seguro, ele vai precisar do Arthur Lira, porque é ele hoje que tem o orçamento secreto na mão e vamos lembrar que tem muito dinheiro do orçamento secreto para ser liberado ainda, está sendo liberado agora até dezembro. O Guedes tinha bloqueado uma parte desse dinheiro e esse dinheiro tá rolando. E aí o Lira vai usar esse dinheiro para ajudar o PT a aprovar a sua PEC ou vai usar esse dinheiro para ajudar na sua própria reeleição no ano que vem? Qual vai ser o custo para o PT desse apoio de Arthur Lira? Isso é um ponto. Aí é a dificuldade para o PT. Do outro lado, eu estou sentindo uma dificuldade muito grande de organização da oposição, porque o PT também sabe muito bem conversar com esses partidos do Centrão, ele já fez isso várias vezes. Então, nos últimos dias, você teve sinalizações de líderes do Centrão, Gilberto Kassab, quem mais, Yuri, vai me ajudando? Luciano Bivar, do Luciano Bivar, Marco Feliciano chegou a fazer uma cena, ainda não. Pelo contrário. Pelo contrário. Não, você tem o Marcos Pereira, era que é o presidente republicano. era o nome que eu me confundia, Thaís me ajudou. Não, mas Marco Feliciano e Silas Malafaia, os pastores
pastores ali, de Maceta. Não, mas era o Marcos Pereira que eu estava procurando. O pessoal andou fazendo um aceno. Exato. Então, assim, você tem líderes do Centrão fazendo acenos para o Lula, né? Se forem apoiar o PT, vão cobrar uma fatura, claro, mas no meio desse namoro que o PT vai fazendo com o Centrão, tem uma oposição que está tentando se organizar, que aí é o pessoal mais ligado ao Bolsonaro, bem ligado também aos evangélicos, embora já tenha algum aceno dos líderes, que o pessoal está meio sem saber o que fazer. Assim, para onde vai, Valdemar? Para onde vai Valdemar? Eu estava esperando a oportunidade de levantar essa bola aqui, porque já saiu notícia agora há pouco, né? Foi no site da CNN, né? Da Thaís Arbex. Thaís Arbex. Então, Thaís, conta pra gente rapidinho aqui a posição do Valdemar, que é um vou, mas não vou, fico na oposição, mas eu fico com carinho, de repente, quem sabe, uma oposição de mentirinha, é isso? Felipe, o que a gente tem que levar em conta? A gente tem que levar em conta, eu vou ser bastante poliana aqui, como citou ontem Yuri. A gente tem que levar em conta o pragmatismo do PL, antes PR e o pragmatismo de Valdemar da Costa Neto. Mas a gente também tem que levar em conta o fato de que o partido, com o presidente Jair Bolsonaro, elegeu a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 99 deputados. Então, um partido que tem figuras muito diferentes, um partido heterogêneo, como foi o PSL, como chegou o PSL em 2018, aquele partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro se elegeu. O que vai fazer Valdemar da Costa Neto? Na terça-feira, ele convocou uma coletiva de imprensa, uma entrevista aos jornalistas, para anunciar a oposição do PL ao governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse gesto, ele tem como objetivo acalmar os chamados deputados mais radicais, os que são ligados a Bolsonaro, os que se filiaram ao PL por causa de Bolsonaro, mas o que quer Valdemar da Costa Neto ali nos bastidores? Ele não quer uma oposição raivosa, ele quer o que é chamado de oposição responsável, oposição crítica. O que significa isso? Vou dar um exemplo muito prático. A gente está falando de PEC da transição. Se de fato essa PEC for colocada em curso, não há nenhuma perspectiva de que o PL vote contra, porque ninguém vai votar contra um aumento do Auxílio Brasil, agora de novo o Bolsa Família. Enfim, ninguém vai votar contra o aumento de um benefício social. E aí, Valdemar da Costa Neto sempre deixou o PL, o PR, seu antigo partido, bastante livre. Nunca foi um partido de fechar a questão na Câmara, no Senado. O que significa fechar a questão? Quando o líder partidário impõe um voto, ele vai continuar assim. Na verdade, isso tende a ser intensificado. Vai deixar que os seus deputados sigam livres para adotar a posição que for preciso. É claro que nessa coletiva na terça-feira, Valdemar da Costa Neto também fará um aceno ali a Jair Bolsonaro. Vai dizer do cargo de honra que ele deve ocupar no partido, da posição importante que ele tende a ocupar dentro do partido. Mas é isso, Valdemar da Costa Neto não quer uma oposição raivosa, quer essa oposição que seja responsável, votar com o governo naquilo que eles consideram importante para o país, mas aí naquelas pautas mais polêmicas que, se por acaso vier a surgir, aí o partido se posiciona de uma maneira mais veemente. Mas é sempre importante lembrar que é PL, né? Isso tudo pode acontecer nos primeiros 2 meses e tudo pode mudar. Então, é isso o cenário. É isso, Thaís. Eu fui mais ácido do que o Valdemar, que é mais diplomático. Falei oposição de mentirinha, mas essa palavra que me faltou, oposição responsável.